caro, seja muito bem-vindo ao canal A Era dos Dados. Eu me chamo Delfino Neto, sou analista de dados há 3 anos e hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre dicionário de dados. Dentro do trabalho que nós desenvolvemos dentro da área de análise de dados, nós geralmente lidamos com extração de informações de sistemas, APIs, ERPs e etc. E muitas vezes esse trabalho de extração também ele tem que ser antecedido por um trabalho de conhecimento do que exatamente aqueles dados tratam, né? Então, o que que acontece? Nós pegamos um sistema, um ERP, o que quer que seja, uma API pública, e nós extraímos esses dados. Nós geralmente ou levamos para dentro de um banco de dados, né? Isso quem geralmente faz é um engenheiro, tá? Mas depois eu vou fazer um outro vídeo falando aqui um pouco das funções de cada um das funções de cada um que atuam ali dentro do time de dados. Então, quando nós extraímos, nós levamos geralmente para dentro de um banco de dados, né? Um data lake, um banco em nuvem, etc. E de lá nós consumimos, né? Mas quando chega dentro do banco de dados, nós temos que ter um dicionário de dados. E o que exatamente é um dicionário de dados, né? Um dicionário de dados nada mais é do que uma tabela, um Excel, não sei. Depende muitas vezes do próprio desenvolvimento da equipe, que trata do que exatamente é aquilo ali que nós estamos visualizando dentro do nosso conjunto de dados, dentro da nossa estrutura de dados, tá? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês, aproveitando que está sendo feito um desafio lá dentro da DataB, né? O DataB Arena, e eu acho que é muito interessante para vocês, todos vocês que são analistas de dados, né? Vai ser muito interessante para você, para sua carreira. Participem desse desafio, achei muito interessante, tem muita coisa e vai servir para engajar toda a comunidade de dados aí presente dentro das redes sociais, LinkedIn, Instagram e etc. E aproveitando esse dicionário de dados que eles fizeram para esse desafio, nós vamos explorar um pouco aqui e eu vou falar um pouco para vocês qual a importância realmente, né, desse dicionário de dados para dentro de um trabalho de BI, de data analysis, uh, de construção de dashboards, etc. Beleza? Então vamos lá, é o seguinte. Então, né, o dataset utilizado para o desafio é esse aqui que vocês estão vendo, né? Nós temos basicamente 3 tabelas presentes no dataset. Uma tabela, né, com as partidas da Copa do Mundo, né? Para quem não sabe, o assunto desse DataB Arena é justamente a Copa do Mundo, né? Afinal de contas, a Copa do Mundo está chegando, vai ser um assunto muito em alta, então eles estão aproveitando para fazer um desafio em cima disso, né? Então, nós temos 3 tabelas, né? As 3 tabelas uma primeira tabela com os jogos, né? Depois uma segunda tabela com os players, né? Que são, no caso, o nome do jogador e o nome do técnico, o número da camisa do jogador, a posição, se ele fez algum gol ou não, e etc. Se ele tomou cartão vermelho, se ele tomou cartão amarelo, que é muito interessante, né? E depois nós temos uma terceira tabela, né, com informações com relações à Copa, né, que é o ano, o país, quem foi o campeão, quem foi o vice-campeão e etc. E isso faz muita diferença, né? Porque nós temos o quê? Nós temos explicitado em cada uma das tabelas justamente os dados que nós precisamos, né?
é interessante que aqui já desde já no dicionário de dados nós já conseguimos visualizar o que, né? Nós já conseguimos visualizar tanto os dados que são mais têm uma granularidade maior, por exemplo, qual é dentro dessas tabelas, qual é a tabela que tem uma granularidade maior, né? Ou seja, ela é mais detalhada, né? Quanto mais granular, mais detalhada é a tabela. Com certeza é essa daqui onde eu tenho umas partidas, né? Que eu tenho a data e a hora da partida que houve ali entre os dois times. E qual é a que tem menor granularidade, né? É justamente a onde eu consigo visualizar as copas, né? O ano, o país, etc. Então esse daqui é onde eu tenho uma menor visão, né? Numa caso uma visão menos detalhada de informações. E aqui eu tenho nessa tabela aqui onde eu tenho jogos, é uma tabela onde eu tenho um nível de informação mais detalhado. Outra coisa que também que a gente pode notar dentro dentro desse dicionário de dados é o seguinte, né? Uma coisa que você sempre vai entender é como esses dados vão se relacionar entre si. E geralmente isso aparece através do nosso dicionário de dados. Por exemplo, já dá para perceber aqui quem é que eu tenho, né? Quem é os dados em comuns entre as diversas tabelas que eu posso achar os meus dados, né? Por exemplo, entre a tabela de jogos e de jogadores, né, dos players, eu consigo relacionar essas duas tabelas através de duas colunas exatamente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só ver se está aparecendo aí para vocês. Isso, está sim. Então, através dessa coluna aqui, Round ID, Match ID, né, que é onde eu tenho justamente o identificador da rodada, o identificador da partida, é que eu vou poder relacionar exatamente quem é que estava naquela rodada e quem é que estava naquela partida, quem foi o jogador que fez mais gols, quem foi o jogador, se o jogador foi escalado ou não, qual era o número dessa camisa, qual era o nome do treinador e etc. Então, é assim que eu consigo já visualizar nesse nível aqui de detalhes como os meus dados vão se relacionar. Essa segunda tabela aqui, eu não vou conseguir relacionar entre essas outras duas aqui. Eu não consigo relacionar com as outras duas tabelas. A última tabela, onde é somente a informação maior, né, onde eu tenho o ano da Copa, o país sede, etc. Eu tenho aqui, mas como é que eu consigo relacionar depois essas tabelas, né? Através da data, né? Através da data, a data aqui que eu tenho o ano aqui na tabela do World Cups. Eu não tenho nenhuma data aqui dentro do World Cup Players, beleza? Mas eu posso trazer muito bem para cá, para essa minha tabela, a, a minha data presente aqui dentro do World Cup Matches, porque eu vou pegar o ID da partida e trazer para esse ID da partida a minha data e o horário da partida, beleza? Então dá para me trazer para cá a data e essas três tabelas vão se filtrar, né, pelo ano, pela data e etc. E a relação entre essas duas tabelas, entre a tabela de partida e a tabela de jogadores, vão se relacionar através desse Round ID, Match ID, né? Então eu consigo relacionar essas duas tabelas através dessas duas colunas, tá? O que provavelmente vai acontecer aqui, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas a gente vai ter que fazer um ETL aqui para garantir o que é dimensão e o que é fato, né? Porque, como vocês sabem, dentro de BI, de análise de dados, necessariamente a gente precisa trabalhar com tabelas relacionais, né? Então, isso implica
em ter tabelas relacionais dimensão e também ter fato, né? Então eu vou fazer provavelmente uma ETL aqui para gerar essas tabelas, beleza? Então o que eu quero trazer para vocês é justamente isso, a importância de ter um dicionário de dados. Com o dicionário de dados em mãos, eu sei exatamente do que trata cada uma das colunas, né? Porque é terrível para você, como analista de dados, chegar lá e não ter nada indicando o que exatamente aquela coluna está falando. Então, quando eu sei exatamente o que aquela coluna está falando, eu sei como trabalhar eles, como trabalhar os dados e o que eu preciso fazer ou não fazer para que a minha análise seja feita de forma correta, né? Já pensou se eu não tivesse nada aqui disso aqui que vocês estão vendo, aqui do dicionário de dados, dentro do meu desenvolvimento, eu ficaria perdido, né? Então, para evitar se perder, nós temos justamente o dicionário de dados, beleza? Então, gente, faz muito sentido para vocês, faz muito sentido para você como analista de dados. Vai fazer bem para todo desenvolvimento que você fizer, fazer um bom dicionário de dados, porque isso vai evitar erros durante todo o seu desenvolvimento. E você com certeza vai aproveitar muito mais para fazer o que realmente importa, análise de dados, né? Então, beleza? Fica dado o recado, curte, compartilha, comenta aqui também o nosso vídeo, se você gostou, se você não gostou, se a explicação ficou enrolada ou não, pode falar aí pra gente, que eu vou estar respondendo os comentários de vocês, beleza? Então, até a próxima, gente.